Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos na leitura do livro Humildade, a Beleza da Santidade, do irmão Andrew Murray, da Editora dos Clássicos. Oremos. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti neste tempo, pedindo que na Tua misericórdia o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Que o Senhor nos ajude na leitura, no áudio, que o Senhor nos ajude a praticarmos a Tua palavra, a sermos bons ouvintes e ouvintes praticantes. Nos ajude a realmente crermos, praticarmos e vivermos a humildade e a mansidão do Senhor, servindo uns aos outros, considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Nos ajude a fazermos aquilo que o Senhor mesmo fez, lavando os pés dos seus discípulos, a não se vangloriando, pelo contrário, vivendo uma vida de autonegação, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti para termos essa realidade. Que o Senhor nos ajude naquilo que nós temos limitações, naquilo que nós não conseguimos, naquilo que nós negligenciamos muitas vezes, que o Teu Santo Espírito nos convença e nos conduza pelas veredas do arrependimento e que venhamos a dar frutos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. Nos ajude aqui, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos no capítulo 7 e o título é Humildade e Santidade. Povo que diz, fica onde estás, porque sou mais santo que tu. Isaías 65, versículo 5. Falamos sobre o movimento de santidade em nosso tempo e louvamos a Deus por isso. Ouvimos de muitos buscadores da santidade e mestres da santidade, de ensinamento de santidade e reuniões de santidade. As verdades abençoadas da santidade em Cristo e santidade pela fé são enfatizadas como nunca antes. O maior teste para vermos se a santidade que professamos buscar ou atingir é verdade e vida, será ela ser manifesta na humildade crescente que ela produz. Na criatura, a humildade é a única coisa necessária para permitir que a santidade de Deus habite nela e brilhe por meio dela. Em Jesus, o Santo de Deus que nos faz santos, a humildade divina era o segredo da sua vida, de sua morte e de sua exaltação. O único teste infalível da nossa santidade será a humildade diante de Deus e diante dos homens que nos caracteriza. A humildade é a força e a beleza da santidade. A principal marca da santidade falsificada é a sua falta de humildade. Todo aquele que busca a santidade precisa estar vigiando, a fim de que não aconteça que, inconscientemente, o que foi começado no espírito seja aperfeiçoado na carne e o orgulho rasteje onde sua presença é menos esperada. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Não há posição ou lugar mais sagrado, mas o fariseu pôde entrar lá. O orgulho pode chegar-lhe à cabeça dentro do próprio templo de Deus e fazer da adoração a Ele a cena da autoexaltação do fariseu. Uma vez que Cristo expôs o orgulho do fariseu, este expôs a veste do publicano. E o confessor de profunda pecaminosidade, bem como o que professava a santidade mais elevada, deve estar alerta. Apenas quando estamos muitíssimos ansiosos para ter nosso coração como um templo de Deus, poderemos encontrar os 2 homens subindo ao templo para orar. E o publicano constatará que o perigo para si não é proveniente do fariseu ao seu lado, que o despreza, mas do fariseu interior, que elogia e que exalta.
No templo de Deus, quando pensamos que estamos no Santo dos Santos, na presença da sua santidade, vamos acautelar-nos do orgulho. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, como está escrito Jó, capítulo 1, versículo 6. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano, como está em Lucas 18, versículo 11. O ego acha razão para sua satisfação naquilo que é apenas o motivo para as ações de graças, nas próprias ações de graças que rendemos a Deus e na própria confissão de que Deus fez tudo isso. Sim, até mesmo no templo, quando a linguagem de penitência e confiança somente na misericórdia de Deus é ouvida, o fariseu pôde começar a louvar e, agradecendo a Deus, estar congratulando a si próprio. O orgulho pôde trajar-se com vestes de louvor ou de penitência. Até quando as palavras "não sou como os demais homens" são rejeitadas e condenadas, o espírito delas pode também, muitas vezes, ser encontrado em nossos sentimentos e linguagem diante de outros adoradores e homens como nós. Se você deseja saber se isso é realmente assim, apenas ouça a maneira como as igrejas e os cristãos geralmente falam uns dos outros. Quão pouco da mansidão e bondade de Jesus é vista. Tão pouco é lembrado de que a humildade profunda tem de ser o princípio predominante do que os servos de Jesus. Um momento. Do que os servos de Jesus dizem deles mesmos ou uns dos outros. Não há muitas igrejas ou assembleias dos santos, muitas missões ou conferências, muitas sociedades ou comitês, até mesmo muitas missões nas distantes terras de idolatria, nas quais a harmonia tem sido perturbada e a obra de Deus tem sido impedida? E isso não ocorre porque os homens que são considerados santos provaram em suscetibilidade. E isso não ocorre porque os homens que são considerados santos provaram em suscetibilidade, precipitação e impaciência, em autodefesa e autoafirmação, em julgamentos severos e palavras grosseiras que eles não consideram outros melhores que eles mesmos, e que sua santidade tem pouco da mansidão dos santos. Em sua história espiritual, os homens podem ter tido momentos de grande humilhação e quebrantamento, mas é isso muito diferente de ser revestido de humildade e de ter um espírito humilde. De ter a humildade de mente em que cada um considera a si mesmo servo dos outros, e assim mostra publicamente a própria mente que está também em Jesus Cristo. Fica onde estás, porque sou mais santo que tu. Que paródia sobre a santidade! Jesus, o santo, é o humilde. O mais santo será sempre o mais humilde. Não há nenhum santo a não ser Deus. Temos tanto de santidade quanto temos de Deus. E de acordo com o que temos de Deus, essa será a nossa real humildade. Pois a humildade não é nada senão um desaparecimento do ego na visão de que Deus é tudo. Eu vou repetir, irmãos. Não há nenhum santo a não ser Deus. Temos tanto de santidade quanto temos de Deus. E de acordo com o que temos de Deus, essa será a nossa real humildade. Pois a humildade não é nada senão o desaparecimento do ego na visão de que Deus é tudo. O mais santo será o mais humilde. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Apesar da ostentação audaciosa dos judeus dos dias de Isaías não ser encontrada frequentemente, até nossa conduta nos ensinou a não falar assim. Quantas vezes seu espírito ainda é visto, quer no tratamento com os nossos companheiros, os santos, quer no tratamento com os filhos do mundo. No espírito no qual opiniões são dadas e trabalho é empreendido e faltas são expostas, quantas vezes, apesar de a aparência ser daquele publicano, a voz ainda é a do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens.
Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor Jesus. Então, a tamanha humildade a ser encontrada pela qual os homens de fato considerem a si mesmos menores que o menor dos santos. Efésios 3, versículo 8. Os servos de todos? Há tamanha humildade a ser encontrada? Sim, há. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não procura os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. Onde o espírito de amor é derramado amplamente no coração, onde a natureza divina vem para o pleno começo, onde Cristo, o manso e humilde Cordeiro de Deus, é verdadeiramente formado no interior, aí é dado o poder de um perfeito amor que esquece de si mesmo e acha sua bênção em abençoar os outros, em suportá-los e em honrá-los, não importa quão fraco sejam. Onde esse amor adentra, Deus entra. E onde Deus entrou em seu poder e revela a si mesmo como tudo, a criatura torna-se nada. E onde a criatura se torna nada diante de Deus, ela não pode ser nada a não ser humilde diante de outras criaturas como ela. A presença de Deus torna-se não algo ocasional, de tempos ou temporadas, mas a cobertura sobre a qual a alma sempre habita, e a sua profunda humilhação diante de Deus torna-se o santo lugar da sua presença, de onde todas as palavras e obras dela procedem. Que Deus nos ensine que nossas opiniões, as nossas palavras, os nossos sentimentos com respeito aos outros homens são testes de Jesus, de nossa humildade diante dele. E que nossa humildade diante dele é o único poder que nos capacita a ser sempre humildes como os homens. Nossa humildade tem de ser a vida de Cristo, o Cordeiro de Deus em nosso interior. Que todos os mestres de santidade, quer no púlpito, quer na plataforma, e todos os buscadores da santidade, quer no secreto, quer na convenção, tomem cuidado. Não há orgulho tão perigoso, pois nenhum é tão sutil e traiçoeiro como o orgulho da santidade. Não é que o homem sempre diga ou sempre pense: fique onde está, sou mais santo que você. Não, não é isso. Não. Na verdade, esse pensamento é tratado como aversão. Mas lá cresce, inconscientemente, um hábito oculto da alma, que sente satisfação em seus feitos e não pode ajudar outros por ver quão avançada está em relação a eles. Isso pode ser percebido não sempre numa especial autoafirmação ou autoexaltação, mas simplesmente na falta daquela profunda auto-humilhação, que não pode ser senão a marca da alma que viu a glória de Deus. Jó 42, versículos 5 e 6. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Isso revela a si mesmo, não apenas em palavras ou pensamentos, mas num tom, numa maneira de falar com os outros, na qual aqueles que têm o dom de discernimento espiritual não podem fazer outra coisa a não ser perceber o poder do ego. Até o mundo, com seus olhos penetrantes, observa isso e aponta para isso como uma prova de que o professor de vida celestial não produz nenhum fruto celestial especial. Ó, irmãos, que nos acautelemos, a menos que façamos com que cada avanço no que pensamos ser santidade corresponda ao crescimento da humildade, perceberemos que temos nos deleitado em belos pensamentos e sentimentos, em atos solenes de consagração e fé, enquanto a única marca segura da presença de Deus, o desaparecimento do ego, esteve o tempo todo ausente. Venham e corramos para Jesus a fim de nos escondermos nele,
até que sejamos revestidos de sua humildade. Somente isso é nossa santidade. Aqui finalizamos, irmãos, o capítulo 7. Que o Senhor nos ajude, que possamos correr para Jesus Cristo e que Ele cumpra em nós a sua palavra. Em nome de Jesus.